Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que bem. E o vídeo de hoje é satisfatório demais. Eu demorei 45 anos para entender o que eu vou falar para vocês em poucos minutos. Solta a vinheta, João. Vamos lá, o vídeo é breve, não quero me prolongar demais, mas eu quero contar para vocês. Nós estamos no 7º vídeo. Na teoria, a gente encerraria hoje os trabalhos. A ideia surgiu como uma cápsula do tempo, aonde por causa da dificuldade de comunicação que eu tenho até com os meus próprios filhos, um menino de 16 e uma menina de 13, eu percebi que, assim como eu, eles estão ficando viciados no celular e de alguma forma eu gostaria de poder deixar uma cápsula do tempo como se fosse uma carta escrita ou várias cartas escritas em uma garrafa e que ela ficasse preservada e que no futuro, talvez meus próprios filhos, meus netos, pudessem ter conhecimento de algumas dicas valiosas que o pai deles, o vô deles, teria deixado guardado. Eu comentei essa história com um amigo que eu comecei a trabalhar há pouco tempo atrás, na empresa que eu trabalho. João, o menino da edição, vai aparecer agora aí. Nas primeiras conversas, eu percebi que eu tinha necessidade de falar da parte espiritual com ele. Um menino muito bom, de família boa, e contei da ideia, da necessidade de talvez eu gravando vídeos num canal no YouTube, eu pudesse passar a minha visão de vida, a minha cosmovisão para os meus filhos, deixando um legado de quem foi Leonardo Tassoni, esse que vos fala. 45 anos, nascido em Pirassununga, interior de São Paulo. Chegamos na conclusão de fazer esse canal e a princípio seriam 7 vídeos e a gente deixaria privado, e no 7º vídeo, que é esse que vocês assistem, teria um encerramento. Mas logo no primeiro, no 2º vídeo, a gente percebeu que talvez a intuição que a gente teve lá no início, e ele foi me dando algumas ideias, valiosas ideias, João, a gente percebeu que talvez Deus gostaria de se manifestar nas nossas vidas através desse trabalho, e que talvez a gente pudesse estar levando uma mensagem cristã atemporal para o filho de vocês, para vocês como filhos, de como lidar com os sentimentos, de como lidar com os infortúnios que vão aparecendo no decorrer da nossa vida. E foi ficando tão fácil de fazer e tão prazeroso para mim, particularmente falando, para ele também. Acredito que Deus deixou uma missão. E pensando, meditando sobre isso nesses 7 vídeos, parece que é fácil. Eu tô dizendo que é fácil, mas não é. Liga uma câmera e começa a falar aleatoriamente. Eu sou um cara muito relaxado demais. Eu não tenho script, eu não leio teleprompter, eu escrevo um roteirinho básico, é uma folha de sulfite aqui na lateral do celular. Tô sendo bem sincero com vocês, aqui não tem vaidade, eu já passei por praticamente tudo nessa vida. Quem tá vendo os vídeos aí, e a propósito, temos uma playlist já no canal com vídeos muito relevantes. Acredito que seja um recado de Deus para vocês. A propósito, quem estiver gostando do conteúdo, considere se inscrever no canal, já deixa o like aí. Todo esse ritual padrão dessa internet louca. Voltando no assunto, eu e o João resolvemos continuar com essa história. Um dos vídeos atrás eu comento sobre que o que é o sucesso na vida de fato é encontrar um propósito e descobrir para o que é que Deus te criou. A gente fica perdido com os problemas, a gente fica perdido com a rotina diária, problema de saúde com familiar, problema financeiro, e a gente acaba esquecendo. A gente coloca a vida no automático e acaba esquecendo do que de fato é relevante, né? Do que de fato é necessário, né? E eu gostaria de falar, eu demorei 45 anos. Alguns vícios que me perturbavam eu acabei deixando, acreditem ou não, nessa série de vídeos. Algumas perturbações mentais que eu vinha alisando, carregando elas. Eu gostaria que Deus permitisse que eu fosse claro, o mais claro possível, para lidar com os meus pecados e que vocês se identifiquem com isso. A gente tem alguns pecados de estimação que a gente não conta para ninguém que tem. E a gente vai levando isso, alimentando eles, acariciando eles em secreto. De fato, eu levei 45 anos para entender o que eu estou explicando para vocês agora. Eu quero dizer para vocês que há resultado quando a gente
abre mão da nossa própria vida, da nossa própria vaidade, do nosso orgulho para um propósito maior. Acredito que o fato dessa ideia ter se expandido, e esse é o 7º vídeo, nós não vamos parar aqui. Acredito que isso é sobrenatural e o que vem acontecendo na nossa vida, pequenos milagres já puderam ser observados pela gente. Eu quero dizer para vocês, acredita no poder transformador das palavras, acredita no poder transformador do poder da motivação, da convivência com pessoas que estejam lutando pelo mesmo propósito, correndo atrás das mesmas coisas que vocês, né? Idem vele, idem nole. Professor Olavo de Carvalho dizia isso, né? Amigo é aquele que ama as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas que vocês. No mais, é colega, é conhecido. Não abram as suas vidas para qualquer um. Não comentem assuntos espirituais com qualquer um. Não falem de milagres com qualquer um. É jogar pérola para porco, né? Queria resumir, mas eu não consigo, meu povo. Eu começo a falar e eu não paro mais. A nossa vida, ela vai começar a fazer sentido quando a gente consegue visualizar um propósito, quando o nosso sonho não é só nosso. Eu sou um cara que praticamente fui segundo em tudo que eu fiz na vida. Esses vídeos, eles trouxeram para mim uma coisa. Acho que a realidade me espanca quando eu percebo que depois de 45 anos as coisas de fato começam a fazer sentido. Quando eu paro de tentar resolver as coisas do meu jeito, quando eu paro de tentar seguir os meus próprios caminhos, quando eu paro de tentar seguir o meu coração, que é enganoso, e quando eu começo a me voltar para Deus, de fato, pela oração, através da oração, acredite ou não, eu devo estar falando para um monte de ateu, mas eu queria fazer um desafio para vocês que oram e não estão orando, ou que oram de qualquer jeito, ou que oram de vez em quando. Eu queria fazer um desafio, propor para vocês, depois desse vídeo talvez. Só você sabe pelo que você está passando, só você sabe o quanto você já aguentou para chegar até aqui. Talvez esse vídeo seja a resposta de Deus para você. Não subestima o poder de Deus. Se você não está indo na igreja, ele provavelmente vai usar um bêbado para falar o que ele precisar para você mudar de rota, para você mudar de direção, para você olhar para ele, prestar atenção nos sinais que ele dá. Deus é imensuravelmente inteligente para lidar com qualquer situação. Ele sabe o que você está passando. E vamos para cima, gente. Não desiste. E eu queria falar sobre 3 versículos simples, rápido, para não tomar muito tempo de vocês. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. É uma ordem, não é oração de vez em quando. Não é oração quando eu estou numa enrascada. Não é só pegar para lembrar de Deus. Ô Senhor Deus, eu não sei como eu vou fazer para pagar esse boleto. Me tira dessa enrascada, eu não sei o que fazer para tirar o meu filho que aconteceu não sei o quê. Vamos orar sem cessar, sem parar. Relação, casamento é reciprocidade, é diálogo, é perguntar o que você precisa, dizer do que eu preciso, pedir orientação. Relação com Deus é relação de casamento. Eu não posso deixar meu cônjuge mais do que 6 horas sem uma notícia minha, sem uma informação, sem perguntar alguma coisa, sem pedir alguma coisa, sem contar alguma coisa. Então, orem sem cessar. É um desafio. Prova e vê que Deus é bom, cara. É um desafio. Tem mudado a minha vida nesses últimos vídeos. Mudou a minha vida nesses últimos vídeos. A minha relação com Deus, depois que eu comecei esse trabalho, é indescritível. Coisas começaram a acontecer no meu trabalho, coisas começaram a acontecer na minha vida. A gente para de ter vontade de pecar quando a gente se aproxima de Deus. O segundo versículo é Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. São 3 estágios aqui. Percebe que a gente tem que ficar feliz com a esperança que a gente tem de que Deus vai atender as nossas súplicas. Se alegrem nessa esperança, creiam e fiquem felizes, porque é real. Ele está vindo para te ajudar.
Você só precisa se conectar com Ele. E sejam pacientes na tribulação, sem murmuração, sem reclamação. Tenha paciência, calma. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo a angústia do seu filho. Deus está vendo a enfermidade do seu filho. Ele está vindo. Ele está a uma oração de distância. Acorda, acorda. Você precisa acordar. A hora que acabar esse vídeo, vai orar, vai no seu quarto, se fecha lá, ajoelha no pé da cama, coloca a cabeça, baixa a cabeça assim no colchão. Seja sincera, sincero. Entrega a sua vida para Deus. Para de tentar fazer do seu jeito, não tá dando certo. Acorda. Esse recado é para você. Esse recado é para você. E perseverem na oração. O versículo termina. E perseverem na oração. Não é fazer hoje e fazer daqui 15 dias. Tô enrascado, eu vou lembrar de Deus, né? Não é isso. É para perseverar. Esse diálogo tem que ter constância. Esse diálogo não pode ter fim. Deus está vindo mudar a sua vida. Creia nisso de todo o seu coração. E vai acontecer. E aí deixa nos comentários aí, o que você está achando disso? Tô falando besteira? O que você está entendendo disso? Eu vou responder todos os comentários. Eu quero falar com vocês. Tá sendo um prazer para mim fazer isso aqui. Tá sendo uma honra. Talvez a maior satisfação da minha vida depois de ter os meus 2 filhos. E termina com Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu preciso me submeter através da oração a Deus. Eu preciso resistir aos pecados. Eu preciso dizer não às minhas vontades que estão levando a gente a esse desconforto que você está sentindo agora. Resiste ao diabo e ele fugirá de você. Fala não para suas vontades que não te levaram a lugar nenhum, só te envergonharam. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você precisa resistir a essas vontades de merda. Falar não pro seu pecado. E o diabo vai fugir de vocês. Crê em Deus de todo o seu coração. Eu não quero me prolongar mais. E eu peço a Deus que esse vídeo terminando, você se fecha no seu quarto. Se fecha no seu quarto. Entrega a sua vida para Deus. Se compromete com o que eu te falei agora nesse vídeo. 7º vídeo do canal. E nós não vamos parar. Quando o seu propósito ele é maior que você, ele não para só nas suas vontades. Deus coloca a mão na tua vida, coloca pessoas no seu caminho para te ajudar. E esse canal não é um canal de religião. Eu vou falar de um monte de assunto, de casamento, de filho, mas eu senti de falar isso para você hoje. Eu quero que você saia melhor do que chegou. Sempre que você vê eu falando ou coisas sagradas ou besteira aqui, porque a gente não é santo. A gente não é exemplo para ninguém. Deus tem me transformado e Ele quer transformar você. E a gente tá junto. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. Já deixa seu like. Ative o sininho para receber as notificações. Deus está a uma oração de distância. Deus abençoe. Tamo junto. Saúde e paz. O resto corre atrás.